Salve você antenado aqui no canal, bem-vindo ao MCV Play. Então dá o play para você ficar sempre muito bem informado sobre tudo o que acontece no Gigante da Colina. No vídeo na manhã dessa quarta-feira a gente vai falar bastante sobre reforços chegando no Vasco, milhões entrando na conta da venda, da transmissão do Carioca, e a gente também vai falar sobre a movimentação de mercado e sobre Marinakis, que estaria ali incomodado com algumas questões para o avanço na SAF vascaína. Vasco também de olho em atacante do Porto, vamos falar bastante sobre essa situação. Mas antes da gente começar, deixa o joinha para dar aquela moral, vai ali nos comentários sempre deixar a sua opinião, que é a base aqui do nosso trabalho. E falando em comentário, eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado a casa de palpites esportivos que te dará até R$500 de bônus. A Estrela Bet oferece para você, exclusivamente para você que está nesse vídeo, uma oportunidade de iniciar a sua banca com R$500 de bônus. O link, primeiro comentário fixado. Você vai ali, clica, faz o seu cadastro, faz o seu primeiro depósito e vem junto comigo fazer os palpites esportivos. Lembrando que nesse final de semana já inicia o Campeonato Carioca. Fechou? Corre lá, primeiro comentário fixado. Faz o seguinte, bastante assunto para a gente falar no vídeo de hoje. Solta a vinheta, bora pro vídeo. Milhões entrando na conta do Vasco. Venda da Vasco SAF, situação de chegada de zagueiro e também de sondagem a atacante que joga no Porto. A gente vai falar bastante sobre esses assuntos porque eu quero começar aqui abordando a situação envolvendo a Globo. Exatamente isso. 11 milhões entrando nas contas do Vasco para os jogos, que serão transmitidos do Carioca de 2025. Pela emissora. O Pedrinho e a sua diretoria fizeram uma negociação muito bem feita, os valores iniciais eram de cerca de 5 milhões de reais, entrou ali em ação a diretoria Cruz Maltina, com o presidente Pedrinho, e fez aí esse valor melhorar, e melhorar muito, mais do que dobrou, foi para 11 milhões de reais. Uma bela movimentação da atual diretoria, quando tem que elogiar, a gente vai elogiar, quando tiver que criticar, a gente vai criticar, e assim é o nosso trabalho, sem rabo preso com ninguém, vai ser sempre o justo. Então, parabéns aí à diretoria do Vasco que fez essa bela movimentação diante de uma competição no qual você já começa com o seu elenco alternativo, vamos dizer assim, não coloca força máxima em vários cenários e, claro, uma competição ainda sem premiações. Então acaba o que o Vasco faz de uma competição que para muita gente tem que acabar em uma competição que gera recursos. Então o Vasco consegue aí junto à Globo, que vai transmitir os jogos do Cruz Maltino no Campeonato Carioca, cerca de 11 milhões de reais. Informação, primeiramente veio lá do Lucas Pedrosa, confirmada aqui pela gente aqui do canal. Então olha só, falando sobre grana, o Vasco viabilizou a contratação do zagueiro uruguaio Maurício Lemos, jogador ex-Atlético Mineiro, chega ao Cruz Maltino a qualquer momento. Isso porque já existe ali a rescisão dele sendo feita junto à CBF, através do Clube Atlético Mineiro, e também o jogador já entregou a sua casa em Belo Horizonte. Então as movimentações para a possível chegada do uruguaio Maurício Lemos pode acontecer a qualquer momento. A negociação está encaminhada e o Vasco aguarda o jogador para assinatura de contrato. Lembrando que a zaga, principalmente pelo lado esquerdo, é uma das prioridades da atual diretoria Cruz Maltina, externado, obviamente, pelo técnico Fábio Carille em sua primeira coletiva. O Fábio Carille, que deixou claro alguns nomes, falou acerca também do Samir, que esse nome ainda não tinha sido conversado internamente no clube, mas a gente observa uma movimentação muito próxima de um anúncio do zagueiro Maurício Lemos, uruguaio, jogador experiente, com passagens por clubes na Europa. A gente vai, obviamente, observar ali um ápice técnico, a gente vai ter ali elevando o nível técnico dessa posição que era muito questionada
ali pelo torcedor vascaíno e também pela imprensa vascaína. Então a gente observa, né, essa movimentação sendo feita com o Maurício Lemos. Acredito que fecha por aí. Não creio que o Vasco vá atrás de mais zagueiros nessa atual situação de início de temporada, né? Até porque o Vasco já se movimentou por 3 zagueiros nessa janela, a chegada do Lucas Freitas e do Lucas Oliveira e agora do Maurício Lemos. Lembrando que Léo e Maicon saíram, aí o Léo foi para o Atlético Paranaense e o Maicon também para o estado do Paraná, só que para o Coritiba. E a gente vai estar, obviamente, observando todas as movimentações da diretoria cruzmaltina. Bom reforço, torcedor vascaíno. Vai lá nos comentários deixar a sua opinião se você aprova ou não a contratação de Maurício Lemos. Não era o meu preferido no mercado, mas possivelmente eu aprovo a contratação porque é um jogador que pode entregar, ainda tem lenha a queimar, não é um jogador velho, é um jogador experiente, apesar de ser aí, estar quase chegando, né, aos 30 anos, mas a gente observa, né, uma alavancada técnica nesse setor. Vamos ver, só consigo concluir o meu ponto de vista sobre o jogador após ele entrar em campo. E você? Vai lá nos comentários deixar a sua opinião. E falando sobre o mercado da bola, né, o Vasco observa jogador que pertence ao Porto, estava emprestado para o Cruzeiro, né, o jogador que, vou falar para você, tá? Surgiu como estrela no futebol brasileiro no Palmeiras. Eu estou falando do Gabriel Veron, de apenas 22 anos de idade. O jogador tem contrato com o Porto até dia 30 de junho de 2027, porém, foi emprestado ao Cruzeiro, retornou ao Porto e já foi avisado pela diretoria do Porto que não vai permanecer, não serve para a temporada. Então o Porto já observa o mercado para realocar o jogador, para emprestar o jogador. O Vasco e outros clubes do Brasil observam muito de perto essa situação e já declaram interesse na contratação do atleta, já que se torna automaticamente uma oportunidade de mercado, pois viria sem custos, né, viria por empréstimo, e a gente observa que essa é a movimentação natural da diretoria, jogadores que chegariam ali sem nenhum custo de aquisição, apesar do Vasco ter aí cerca de 25 milhões de reais destinados para a contratação de jogadores. Vamos observar a situação envolvendo o Gabriel Veron, mas eu queria já saber a sua opinião acerca desse jogador. Vai lá nos comentários o que você acha do atleta que despontou, né, como craque ali no Palmeiras. Bom, situação envolvendo Evangelos Marinakis, até mesmo informação do nosso companheiro Leonardo Baran, é que o Marinakis estaria incomodado em ter que ficar se dividindo em negociação. O Marinakis tem negociações com o Vasco, mas tem um incômodo ao negociar com a ICAP. A ICAP que faz jogo duro e tenta valorizar as suas ações o máximo possível no mercado, e parece que isso não está sendo bem visto ali pelo grego bilionário Evangelos Marinakis. É claro, a situação da venda da SAF do Vasco não é algo muito simples, até porque tem a ICAP. Tem um terceiro interessado na venda ali, né? O Vasco, torcedor, e a ICAP também está de olho aí nessa possível venda já no ano de 2025, mas parece que pode ser um empecilho, né? Porque o Vasco pensa de uma forma e a ICAP pensa em outra. Lembrando que ações estão sob júdice e a gente vai estar, obviamente, observando de perto toda essa movimentação, mas o certo é, o Marinakis quer a SAF vascaína e avanços podem acontecer a qualquer momento. Olha só, eu vou ficando por aqui, que daqui a pouquinho eu volto com muito mais informações. Um forte abraço, saudações vascaínas, corre lá na minha rede social, lá no Instagram, @LinekerCB nos stories, que a gente vai estar falando muito mais sobre esses assuntos. Fechou? Um abraço.